mas vai ser cobrado o que nós estamos fazendo na nossa vidinha, porque é ela que nos compõe, é ela que é a nossa preciosidade, é com ela que nós estamos e estaremos sempre, a nossa vidinha. Quem lembrou de mim aqui hoje? Cedo, 9 horas da manhã. Pô, ninguém? Pô, que decepção. Mas a minha vingança é que eu também não lembrei de vocês. Mas eu não esqueci de mim às 9 horas da manhã. E nenhum de vocês esqueceu de vocês 9 horas da manhã. Nem 10, nem 11, nem 12, nem em momento algum. Sabe por quê? Porque eu estou comigo toda a minha vida. E vocês estão com vocês todas as suas vidas. Quando nós achamos que está horrível, né? É porque você está com você o tempo todo. Começa a pensar que você faz parte de um universo, que você é uma criatura, você tem um objetivo e um propósito maior, e vença. E faça a sua parte. Claro que nós dificilmente, eu sempre às vezes pergunto isso em outros lugares que eu vou, nunca ninguém disse que lembrou de mim. Teve uma vez alguém que disse que lembrei, mas foi ontem ou anteontem, eu sei porque eu vi uma bobagem qualquer, lembrei do Zé Manel e tal. Então, vocês não têm que lembrar, não vão lembrar dos outros. Esse estar consigo a cada segundo da vida, da existência, é que forma e que caracteriza o nosso egoísmo. É por isso que nós somos tão preocupados conosco mesmo, porque nós estamos junto de nós o tempo todo. Nós estamos com as preocupações o tempo todo, nossas. Então pensem nisso. E vejam como vocês, como todos nós, somos importantes. Como nós realmente, com o esclarecimento de que nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, nós temos que ter compreensão e convicção de que estamos para fazer a nossa parte. Não estamos aqui para ser rico, poderoso e famoso, mas poderemos até ser. Mas em ambos os casos, rico, poderoso ou famoso, ou miserável, pobre, sofredor, nós todos estamos com a grande oportunidade em ambas as situações, ou em todas as situações, de nos autoconhecer, nos autocontrolar e aprender e desenvolver sentimentos e conhecimentos que vão formar a nossa verdadeira riqueza. Quem perdeu tudo do dia 11 para o dia 12, perdeu tudo materialmente. Até a família que desencarnou, que morreu no desastre, não foi perdida, mudou de dimensão, deixou o corpo porque chegou o momento, porque se não fosse o momento não teria ficado ali. Como vocês sabem, todos conhecem casos de pessoas que saíram dali para lá, porque ali era perigoso e lá morreu todo mundo. Isso aconteceu muito em Friburgo. Vários casos conhecidos de todos vocês, de todos nós, de pessoas que saíram dali porque estava perigoso, foram todos para lá para se proteger e morreram todos lá. Aqui mesmo no Suspiro, pessoas que estavam naqueles bares, naquelas festas ali embaixo, saíram dali porque o rio começou a encher e foram se proteger ali na subida do teleférico atrás da igreja. Aquele carro ficou dentro da igreja, morreram 4 ali dentro do carro. Eles saíram dali para se salvar e foram para o lugar seguro, morreram todos lá no lugar que eles presumiam seguro. Foi a hora, foi o momento deles. Pessoas que ficaram às vezes em soterramentos, morreram 10 e uma criança ficou inteirinha. Aliás, viram, como era o nome dele? O menininho que ficou símbolo. Christopher, parece? Ficou símbolo da recuperação de Friburgo. O menininho que morreu todo mundo e tal, e ficou ele sozinho lá, bonito, lindo, sem um arranhão. Eu disse para vocês lá no meu sítio, eu tive 2 casas totalmente destruídas, totalmente sumiram, as casas sumiram. Uma delas ainda ficou com alguns resquícios e sobrou uma geladeira do meu caseiro. A geladeira ficou em pé, toda retorcida. Sabe o que tinha, Bel? Na porta da geladeira, 2 ovos. 2 ovos que não foram quebrados. E agora eles acharam uma lâmpada que acendeu, né? Acharam uma lâmpada debaixo dos escombros e de curiosidade foram lá, racharam a lâmpada acendeu. Então vejam, a lâmpada não quebrou, os ovos não quebraram. E quantas pessoas morreram, quantas coisas foram destruídas. Então isso mostra a nossa fragilidade em termos materiais, mas serve para reforçar e enfatizar as nossas forças em termos espirituais. Eu dei uma esticada, porque pelo que eu estou vendo aqui, nós temos poucas perguntas hoje. Só temos 4.
Mas quem tiver algum detalhe, guarde para traga um domingo, depois da manhã, que depois da manhã a nossa reunião também vai ser de esclarecimento de dúvida, né? Podemos? Pode. Vamos lá. Vimos nesta semana a influência das religiões na política, impedindo a distribuição de material pelo MEC sobre homossexualismo. A doutrina espírita esteve representada? Olha, eu tenho até aqui o jornal que me trouxeram agora, eu recebi agora um pouco antes, me trouxeram algum material sobre isso, no jornal O Globo, do dia 26, sob pressão de uma suspende kit contra homofobia. Então, realmente, houve uma pressão religiosa e é interessante quando isso tem o propósito de ajudar no aprimoramento da educação, no aprimoramento da civilização da sociedade. Isso tem bons propósitos quando não é feito do jeito que foi feito. Eu até recebi isso aqui, com certeza eu tenho algum outro material lá. Eu não sei se espiritismo, eu não li ainda, mas eu não sei se teve alguma representação espírita, eu acho que não. Eu tenho a impressão que isso foi evangélico e parece, não sei se católico também, parece que os padres se envolveram nisso, mas o que eu não gostei, achei imoral e mistura política, religião e política num saco só e em baixo nível, é a chantagem que foi feita. Porque segundo está na matéria e segundo eu ouvi nos noticiários, a ameaça foi a seguinte: se não retirar isso, nós vamos convocar o ministro Palocci para dar esclarecimento. Isso é imoral. Convocação de alguém que se esteja sendo acusado ou apontado como culpado de alguma coisa, ela tem que ser por questões de ética e de moral e de justiça. Não tem que ser se tira ou não tira. Que negociata é essa? Que negociata é essa? Isso é uma negociata imoral, indigna de qualquer tipo de religião. Uma religião não pode entrar nessa. Vai tirar, ou deve tirar, porque é imoral, porque não vai ajudar, vai prejudicar. Porque também as autoridades sempre tiveram essa saída. Quando o mal é muito forte, descriminaliza o mal e passa a ser normal. Até pouco tempo ia preso o viciado e o traficante. Agora só vai o traficante, porque aí o viciado teve uma outra legislação. Por quê? Porque as cadeias não dão conta de prender tanta gente. Então, quando não se tem uma saída, às vezes, por uma maneira ética e uma maneira moral, sensata, inteligente, ou se associa, é aquela história, quando você não pode com o inimigo, se associa a ele. Então é mais ou menos o que às vezes as autoridades fazem. Quando não conseguem combater ou controlar, aí descaracteriza aquilo como irregularidade ou como crime. Então, o que as igrejas fizeram aqui, o que as religiões fizeram. Eu não li a matéria toda, mas a moral da coisa é a seguinte: se condicionou, ameaçou, chantageou, se não tirar, nós vamos convocar o Palocci. Por quê? Se o ministro tem que prestar esclarecimento, vai ser convocado. As religiões deveriam ser as primeiras a exigir moralidade no trato das coisas públicas. Esse é o papel da religião. Eu, quando digo que a religião não funciona, estão com prazo vencido, porque o mundo está do jeito que está, as pessoas às vezes se assustam. José Manuel, tem até algumas pessoas muito evangélicas que falam: José Manuel, lembra, perdoa, não fala assim. Está lá na Missão dos Espíritas: combate, destrua o bezerro de ouro. Isso é culto ao bezerro de ouro. Onde é que está a religião nisso? Em negociata. Se não fizer, se não tirar, nós vamos convocar o homem e vamos prendê-lo, se for o caso. Ué, se ele for culpado, se ele tem que ser preso, prendam-no. Independentemente de tirar ou não tirar. O tirar ou não tirar é outra coisa. Então, lamentavelmente, se eu vou até depois ler a matéria toda, mas lamentavelmente o condicionamento foi muito infeliz e não é digno de qualquer tipo de religião, e muito menos o espiritismo. O espiritismo não se envolve, não está nisso. O espiritismo não está nisso. Tem a solução para os problemas da humanidade, que é a reencarnação. Enquanto a humanidade negar a reencarnação, não vai conseguir mudar o panorama da sociedade humana.
Quantas pessoas estiverem aqui achando que ao morrer Jesus vai salvá-las porque elas são da igreja A, B, C ou D, isso é a desgraça da sociedade. Isso é a desgraça da sociedade. A conscientização da reencarnação é uma obrigação nossa, dos espíritas principalmente. A conscientização de que nós devemos alertar e combater essa ingerência perniciosa do bezerro de ouro é nossa, dos espíritas. Está bem claro isso na missão dos espíritas, está bem claro isso na função dos os verdadeiros profetas, está lá tudo no Evangelho. Claramente, é dever de todo homem honesto combater e desmascarar os farsantes e as farsas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não é criação minha, eu concordo com isso e procuro fazer isso, esclarecendo sobre isso. As religiões, enquanto não assimilarem, não abrirem a guarda, porque estão em guarda contra a reencarnação, porque a reencarnação fere mortalmente os seus interesses, de fama, dinheiro e poder. Fere mortalmente. Mas ficam dando demonstrações explícitas de incapacidade e incompetência de mudar qualquer coisa na sociedade, porque ficam, inclusive, fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de conchavo. O Papa, agora, esses dias, não soube responder para uma menina de 7 anos para onde ir, por que as crianças morrem. Vocês sabem responder, espírita sabe responder. Qualquer criança de escola de espiritismo aí, de educação espírita, sabe responder isso. Eu tive numa reunião com o Leonardo Boff, com 1000 pessoas. Abriu depois da palestra dele sobre ecologia, espiritualidade e ética. Abriu depois para perguntas. Tinham 1000 pessoas no plenário. Foram 6 perguntas, 5 e uma que eu fiz. Então foram 6 perguntas, incluindo a minha. Ele foi respondendo uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegou na minha, ele falou: José Manuel, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Declarou. O Leonardo Boff tinha acabado de vir de uma reunião em Copenhague, onde ele representou 192 países do mundo. Ele representou quase o planeta inteiro. Nós temos 193, 194 ou 5 no máximo países no planeta. Ele representou 192 planetas, 192 países na Conferência de Copenhague sobre o meio ambiente, sobre o clima da Terra. Não soube responder. Sabe qual foi a minha pergunta? Qual a ética de Deus, como ele falou, na criação do universo, no tamanho do universo, no tamanho dos planetas, nas galáxias, etc. Eu falei, qual a ética de Deus ao criar tudo isso e largar isso aqui do jeito que está? Não teve explicação. Como que um não reencarnacionista vai ter uma explicação para isso? O custo-benefício para Deus em criar um universo infinito para habitar isso aqui e para mandar 90% do pessoal que está aqui para o inferno, não faz sentido. Para qualquer inteligência mediana não faz sentido. Como é que faz para Deus? Não faz para Deus. Por que eles não respondem? São doutores em teologia. Porque eles negam a reencarnação, negam os mundos habitados. Então, enquanto as religiões não se curvarem a isso, essas coisas não vão fazer efeito. Elas têm uma bula muito bonita, que é o cristianismo, elas têm a bula certa, mas nos ingredientes do medicamento as coisas estão falsificadas, não funciona, não faz efeito. É remédio com prazo vencido, não faz efeito. Eu até tinha uma saída e dei essas dicas já várias vezes para os católicos. E eu não sei se por isso ou não, eles já estão dizendo que o segredo de Fátima não foram todos revelados. Eu tinha uma saída para o catolicismo, que tem 1 bilhão e 200 milhões de adeptos. Eu tinha uma saída para eles. O terceiro segredo de Fátima, que estava fechado a 7 chaves, eles poderiam sair com ele da seguinte forma. Sabe qual é o terceiro segredo de Fátima? A reencarnação. Nós não estamos aqui pela primeira vez, nem fomos criados com o corpo. Nós somos espíritos anteriores a essa vida. Os mundos todos são habitados, espalhados pelo universo. Esse é o terceiro segredo de Fátima. Eles não precisariam se curvar ao espiritismo. Levaram 450 anos para admitir que a Terra não era o centro do universo, para restaurar Galileu. Levaram 450 anos. E vão levar mais 450 para chegar à conclusão que a reencarnação é uma realidade. Eu tenho dado várias dicas. E pior, que as pessoas, vocês sabem, porque eu já disse isso aqui, já disse isso na televisão, e para muitos isso é público e notório. Tem muitos pastores, muitos sacerdotes, muitos presidentes de igrejas lá fora, que são fãs do espiritismo. E que esse programa nosso de televisão, que entra na casa deles, faz com que eles, inclusive, me peçam livros espíritas, como eu dei agora há poucos dias para o presidente de uma religião
tradicional, a segunda religião do planeta cristão, a cristã, né? Foi o catolicismo, depois surgiu. Ele me pediu um livro dos médiuns, porque ele já tinha o dos espíritos, mas ele não tinha o dos médiuns. Eu falei, também, eu vou te dar. E levei lá para ele o livro dos médiuns, encontramos com eles há pouco dia, ele e a esposa, me agradeceu muito e tal. Então, o que eles têm que fazer? Admitir explicitamente, incorporar, se estão de boa fé, porque reencarnação é uma realidade cientificamente constatável. E observando cada um de nós vamos constatar a reencarnação nas diversidades dos nossos próprios filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, filhos dos mesmos pais, mesmas mães, mesmas escolas, todos diferentes, uns agressivos, violentos, outros calmos, tranquilos, uns estudiosos, outros não querem saber de estudar, não querem saber de aprender. Uns se dedicam ao esporte, outros se dedicam a lutas marciais, a música, outros se dedicam à religião, enfim, completamente diferentes as ideias, as capacitações, as condições, os conteúdos de cada um deles. Explícitas, reencarnações, como as pesquisas enormes que nós temos aí. Já, quais são as outras? Ah, não, tá. Deixa para domingo. Nós, tá? Passamos as outras perguntas. Mas a função, então, nossa, espírita, é fazer isso, é fazer essa divulgação, para que as outras religiões, inclusive, entendam o seu papel. O papel não é negar reencarnação. O papel não é negar mundos habitados. O papel é divulgar reencarnação, divulgar mundos habitados, divulgar a perfeição de todos no processo da reencarnação. Deus, existência da alma, reencarnação, mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Eu até costumo perguntar, se nós temos a internet e nos globalizamos, nos comunicamos no mundo inteiro, por que os espíritos não teriam um mecanismo de comunicação muito mais avançado do que o nosso, do que a nossa internet, do que as nossas comunicações? É simples entender isso. Basta nós raciocinarmos por conta própria. Basta nós filosofarmos, basta nós sermos teólogos por conta própria. E ousarmos pesquisar, ousarmos questionar e assistirmos tudo, ouvirmos tudo, analisarmos tudo, para nós realmente sermos conscientes do que estamos admitindo, do que estamos aceitando e do que estamos sendo. Não é? Então, queridos, como nosso irmão que fez a pergunta está aí, eu sei que ele vai vir no domingo. Domingo nós vamos concluir essas outras três aqui, e com a quarta também, e vamos abordar mais detalhes. Sobre mediunidade, ecumenismo e mudança de planeta, de mundo, isso é outra reunião. Tá, né? bom. Então, realmente, fica assim um pouquinho complicado.